Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui ao vivo no Facebook. Estamos aqui agora, por favor, por gentileza, informe se estão me ouvindo, se o áudio está bom, a imagem está boa, como é que está aí? Maitê, Luiz. Olá. Está tudo bem? Eu gostaria que vocês informassem no chat. Bom, esperamos que sim. Bom, essa noite de hoje estamos aqui para falar sobre um tema que nos foi proposto pela Casa de Caridade Irmã Elizabeth, onde nós vamos hoje falar sobre o futuro. O futuro é agora, é o tema desta noite, que nós estamos aqui dispostos também, e agradecemos a oportunidade às nossas queridas irmãs Lúcia, Valois, Maitê, Luiz, e todos os demais trabalhadores também desta casa de oração, ou melhor, Casa da Caridade, Casa de Caridade, Irmã Elizabeth, e que nos acolheram com muito carinho, com muito afeto, e voltamos aqui hoje a realizar mais uma tarefa. A tarefa esta para transmitir uma mensagem de alento, de conforto, de esperança também, diante de tudo que nós estamos vivendo. E não seria menos relevante, claro, falar de futuro. Mas que futuro seria esse, não é? E como base para nosso estudo de hoje, temos o livro Lições de Saúde Espiritual, psicografia da médium da casa, Marilinda Lima, ditado pelo espírito Dr. Carneiro de Campos. Então, nesta obra, nosso amigo espiritual fala sobre a vida, sobre as armadilhas que a vida nos oferece, para que a gente possa aprender também com cada uma delas, a lidar com astúcia, com sabedoria, com inteligência, fazendo de cada uma dessas dificuldades, desses obstáculos, uma maneira de crescimento para nós espíritos encarnados que estamos na atual existência. E é claro que buscar o aprendizado através da dor, do sofrimento, nos exige também uma certa dose de paciência, de equilíbrio e de fé, com certeza, para poder superá-las, cada uma dessas dificuldades. E essas dificuldades só poderão ser superadas também através de decisões que nós tomemos, através de escolhas que nós vamos fazer à medida que vamos sendo testados e provados pela própria vida. Então, todos nós, ao reencarnarmos, estamos aqui sujeitos também a essas vicissitudes, a essas oscilações em que certo dia amanhece, depois anoitece. Estamos também sujeitos às dores da doença, temos a saúde em contraposição, e sempre esses dois lados da moeda para que a gente possa também aprender a valorizar e aprender também a sentir em nós o que é enfrentar aquele sofrimento, o que é passar por aquela dificuldade, assim como também ver no outro, quando este tiver uma situação difícil, algo que a gente possa fazer por ele, auxiliando, contribuindo, porque acima de todos nós existe também um Pai, existe um Criador, e através dessa misericórdia que Ele derrama sobre todos nós, nós temos a confiança fortalecida, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós
precisamos para as nossas vidas. Isso tudo é também algo que é necessário para que nós nos conscientizemos. Porque por vezes imaginamos que o melhor para a nossa vida seja aquilo que nós estamos imaginando, aquilo que nós estamos pensando. Mas nem sempre. A maior parte das vezes, os planos divinos são outros para as nossas vidas. A maior parte das vezes, Deus nos coloca aquilo que nós necessitamos para desenvolver virtudes, desenvolver outros atributos, qualidades da alma que ainda estão adormecidos, em estado latente. Uma vez que todos nós também somos centelhas divinas e temos essas capacidades, essas potencialidades em nossos corações. Então, como fazer para desenvolvê-las se nós cruzarmos os braços, se ficarmos esperando que o futuro chegue, que o amanhã recomece, sem fazer a nossa parte, sem fazer o nosso movimento de mudança, de transformação e também de esforço, claro, porque se nós não nos esforçarmos, não haverá o benefício, não haverá o ganho. Não existe gratuidade no universo. Toda a lei divina repousa sobre a lei de amor. Este sentimento sublime, supremo, mas que, é claro que para que ele possa se manter sustentado, existem também outras leis que o regem, que dão também o suporte e a base. A lei de justiça, de caridade. Estamos todos aqui envolvidos por cada uma delas. Estamos todos aqui imersos também nesse amor divino que nos dá as oportunidades para que a gente faça também a nossa parte, para que possamos, dentro desse processo, contribuir com a providência divina, com a parte de Deus, que essa daí é constante, é permanente, embora às vezes a gente duvide por conta ainda da pouca fé, a dificuldade que nós temos de confiar, de ser fiel aos ensinamentos que o nosso Pai nos trouxe através de tantos mensageiros divinos. E é claro, o principal deles é Jesus, o nosso benfeitor maior, o nosso benfeitor eterno, que veio nos ensinar que todos nós também precisamos realizar, cada um a sua parte, dentro desse processo evolutivo de progresso, porque também é lei, a lei divina de progresso espera de nós a nossa contribuição, porque todos nós somos co-criadores, todos nós somos partícipes dessa grande obra que todos nós fazemos parte, que é a obra divina. Então, à medida que nós vamos dando a atenção devida a cada passo que nós estamos percorrendo e perfazendo, é claro que essas circunstâncias vão também influenciar em nossas vidas. Então, todo cuidado é importante para que a gente não perca o caminho reto, não perca esse alinhamento com Deus. E, claro, para que nosso futuro seja um futuro de paz, de felicidade, de alegrias, vamos também iniciar o nosso papel, a nossa parte, realizando a parte que nos cabe para a construção dessa paz, dessa alegria e dessa felicidade em nossas vidas. Nós temos inúmeros caminhos para seguir. Basta que a gente escolha e tome decisões. Mas claro que nós também seremos responsabilizados por cada um desses caminhos que assumirmos. Estamos aqui também sob a lei de causa e efeito. Claro que cada decisão que seja tomada terá também repercussão em nossas vidas, em nossos caminhos. Então, se hoje a minha vida ainda não está me satisfazendo, ainda não me agrada, por quê? Por que isso acontece? Por que minha vida, que eu espero para o futuro, não acontece exatamente como eu gostaria? Não estão sendo realizados os meus sonhos, os meus desejos e tudo aquilo que um dia eu imaginei que aconteceria. Ora, é claro que nós temos a participação nesse processo. Não podemos apontar ou culpar o outro imaginando que ele ou ela
é o responsável pela nossa infelicidade, pela nossa tristeza, pela nossa angústia, por aquilo que nós não conseguimos concretizar. E isso daí é um aprendizado que vai nos trazer também a maturidade para compreender que na vida todos nós somos influenciados e influenciamos uns aos outros. Todos nós temos aqui também uma cota de participação nos destinos alheios, mas nós somos os únicos responsáveis por nossos destinos. Nós temos aqui o dever moral também de nos posicionar com retidão, com equilíbrio, para saber decidir, saber tomar os caminhos mais acertados. E fazendo essas descobertas, à medida que nós vamos avançando, é claro que nós vamos também nos deparar com conflitos internos. Às vezes fazemos uma escolha que o nosso desejo tanto almeja, mas a consciência diz que aquilo não é bom. E, no entanto, nós às vezes somos empurrados pelas escolhas que os outros fazem e nos deixamos levar. E por isso ficamos infelizes também. E por isso a nossa vida não consegue deslanchar, porque a gente ainda permanece preso, arraigado a conceitos, a padrões, a informações que são passadas de geração em geração. Nós temos os nossos familiares, nós temos também toda uma tradição que nós ainda cultivamos dentro de nós, são comportamentos que são repetidos e repetidos, e aí nos questionamos por que a nossa vida não muda, por que eu não consigo fazer diferente. É porque esses padrões ainda não foram alterados, é porque as minhas escolhas permanecem também submetidas ao crivo dessas balizas que nós ainda estipulamos como sendo as melhores. Mas é hora de renovação, é hora de mudança, é hora de seguir com fé, com a confiança no Pai, de que nós precisamos encontrar um caminho que nos preencha, que nos traga a harmonia interior, que nos deixe a consciência tranquila, e não porque estamos atendendo a caprichos de quem quer que seja, especialmente do mundo em que vivemos, o mundo materialista, o mundo onde as pessoas estão preocupadas com o ter e não com o ser, estão preocupadas com as aparências, e se você não fizer aquilo, ou se você não for daquele jeito, ou se você não pensar daquela forma, você não se adequa, você não está inserido àquele contexto. E tudo isso nós vivemos internamente como se fosse um turbilhão e nos deixamos envolver por essas sensações que na maior parte das vezes também nos deixam adoecidos, enfermiços. Isso porque a nossa consciência ainda não está harmonizada com o pensamento divino, com a luz que o Pai nos derrama sobre todos nós, essas luzes que estão à disposição de todos, para que cada um possa despertar também do sono da carne, do sono que envolve o espírito. Mesmo estando acordados no corpo físico, estamos adormecidos em espírito. Por quê? Porque o espírito não consegue se alimentar daquilo que o corpo recebe, daquilo que o corpo se alimenta. Nós ainda deixamos morrer de fome nossos anseios sobre a vida espiritual, sobre aquilo que nós, enquanto espíritos imortais, devemos buscar. Mas nós não esqueçamos que aquele que segue com a fé, que busca também se alinhar a essa providência divina, que sempre está ao nosso favor, não terá problemas, porque mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo passando por todos aqueles embates íntimos, internos, nós seremos vencedores. Nós conseguiremos perceber que nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. Nós estamos sempre acompanhados dos nossos amigos espirituais, daqueles irmãos e irmãs abnegados
que se dedicam a nos auxiliar, a nos acompanhar, a nos orientar, e que nós possamos lembrar deles também nos momentos dessas decisões, no momento dessas escolhas, para que a gente possa construir um futuro mais iluminado, mais feliz, um futuro onde a nossa vida esteja em harmonia com o pensamento divino, porque esses irmãos também colaboram para que isso aconteça. Então que sejamos mais voltados a esse pensamento de fé, de fortalecimento da nossa confiança em Deus, e não desistamos jamais, jamais de caminhar, porque Deus está conosco. Deus está em todos os momentos de nossa caminhada, mesmo naqueles mais difíceis, onde nós às vezes nos encontramos sozinhos do ponto de vista físico, mas ao contrário disso, estamos sendo abraçados por tantos e tantos irmãos que se compadecem conosco, que têm a compaixão, a misericórdia também por nossa situação. Não importa seja um problema de um revés financeiro, emocional, material, uma doença, nós vamos estar sempre acompanhados. E não vamos imaginar que mesmo diante de todo esse processo de provação coletiva que nós estamos, que Deus nos abandonou. Jamais. E é isso que Kardec vem também nos ensinar no livro A Gênese, no capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados, onde ele fala que os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Então, estamos enfrentando mais uma etapa da lei de progresso, através da regeneração da humanidade. Mas uma regeneração que passa por processos que nós ainda desconhecemos. Por quê? Porque ainda não nos detivemos ao estudo e ao conhecimento espiritual. E é isso que nos deixa aflitos, é isso que nos deixa ainda incomodados diante da dificuldade de perceber, da esperança da vida futura, da vida espiritual, a qual todos nós retornaremos. E é isso que nos deixa também adoecidos, preocupados, ansiosos, com medo do que virá amanhã, preocupados com os familiares, com os entes queridos, preocupados com a nossa própria vida de encarnados, porque imaginamos que depois que morreu, acabou. Mas nós recebemos a mensagem da palavra de vida eterna do Cristo, através dos bons espíritos que, codificados por Allan Kardec na doutrina, vieram nos ensinar também que nós continuamos a viver, que nós não morremos, que a vida continua estuante e bela, e que todos nós continuaremos também a realizar novas e novas etapas da vida, rumo à eternidade, rumo à evolução, à iluminação, à purificação, porque nós estamos destinados à perfeição. E assim nos disseram os Espíritos, e assim declarou também nosso Mestre Jesus. Vós sois luz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos a possibilidade, as capacidades intrínsecas, entranhadas em nossas almas. Então, em que sentido nós devemos entender essas palavras proféticas que Kardec veio nos colocar? Porque nós imaginamos que a regeneração se restrinja a um acontecimento específico, pontual, e que depois dali tudo será diferente. Mas não é bem assim. Nós estamos vendo que o processo de regeneração já se instaurou em nosso planeta e que nós estamos nas etapas iniciais, nas etapas onde a humanidade receberá aos poucos, mesmo que diante de cataclismas, pandemias, epidemias, enfim, problemas das diversas ordens que nós possamos imaginar, para a correção dos espíritos, a correção moral, especialmente moral. Porque quando se fala de transição, quando se fala de renovação, é neste sentido. É claro que
a vida física, material, também será renovada. Também estaremos acompanhando o progresso, a ciência estará evoluindo, como de fato já está evoluindo e cresceu bastante desde os primórdios da humanidade. E vai, amanhã ou depois, como vai nos dizer também os espíritos, andar lado a lado ao conhecimento espiritual e tudo aquilo que envolve o ser humano. Então nós ainda estamos nesse processo de aprendizado, de alteração dos padrões, da mudança do nosso pensamento, dos valores internos que nós ainda cultivamos, do homem velho, do homem que ainda não conseguiu se libertar porque acha que está correto, mesmo diante de tantas coisas que nós estamos acompanhando no mundo. E observe que, ao mesmo tempo, acontecem outros conflitos de ordem social, política, econômica, tudo isso para chacoalhar a humanidade, para nos chamar a atenção e dizer algo precisa ser feito, algo precisa mudar, mas nós ainda permanecemos estáticos, como se tivéssemos entorpecidos. E é essa a grande mudança para o nosso futuro. Se nós desejamos de fato nos tornar este homem novo, este homem do futuro, não é? E aqui eu falo homem no sentido amplo também, homens, mulheres. Então nós estamos a caminho da luz, vai nos dizer Emmanuel, em sua obra prima também, psicografada por Chico Xavier. Estamos a caminho desse processo de transformação, de mudança. Mas que ele somente será possível quando dermos também os nossos passos, quando fizermos a nossa parte, dentro dessa lei que rege toda a humanidade, que transforma todos os seres. E eu falo humanidade não só do planeta Terra, mas da humanidade, do universo, da qual todos nós também fazemos parte. Então essas transformações são inexoráveis, são indiscutíveis. A melhoria do planeta está aí, para nos transformarmos no futuro, nos homens de bem, no homem integral, naquele ser que viverá com seu irmão de forma fraterna, solidária, generosa, amorosa. E mesmo que esses flagelos, mesmo que essas catástrofes venham a acontecer, nós não temos o que temer. E Kardec vai e pergunta também no Livro dos Espíritos aos benfeitores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, ele quer perguntar como é que Deus consegue estimular a humanidade com esses flagelos. Porque às vezes imaginamos que é algo de ruim, que é algo negativo, que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós por conta de tantas atrocidades que estamos acompanhando. Mas isso é o resultado do nosso comportamento, é o resultado da nossa rebeldia, da nossa dificuldade em aceitá-lo também em nossos corações. E é claro que Deus nos ensina como grande educador que é, nosso Pai amoroso, e que deseja o melhor para todos os seus filhos. Então, Ele espera que nós possamos nos disciplinar, nos educar dentro das suas leis, dentro desse entendimento universal, que é válido não só aqui no planeta Terra, mas em todos os lugares, em todos os cantos do universo. E os Espíritos vão responder a Kardec que para fazer progredir a humanidade mais depressa, então Deus nos coloca nessas condições para fazer com que possamos progredir mais depressa. Então eles continuam dizendo: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, a própria lei de destruição é uma lei de renovação. Parece até um contrassenso, mas é a realidade. Está lá no Livro dos Espíritos, das leis morais. Então nós todos estamos submetidos à lei de destruição. Estamos aqui vivendo uma experiência humana. O espírito, ele é imortal. O corpo perece. Depois retornaremos e assim sucessivamente. E a cada nova etapa, a cada nova existência, estaremos também incorporando a nossa bagagem, as conquistas morais do espírito, tudo aquilo que nós vivemos. Então é disso que os espíritos estão falando. Então, preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados.
Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos acompanhando um processo de pandemia, onde nos preocupamos exclusivamente com as estatísticas das pessoas que estão desencarnando. É claro que todas as vidas são importantes. E nós queremos deixar claro aqui isso. Mas nós esquecemos de saber e de perceber, interpretar o que há por trás dessas vidas que estão deixando o planeta. Está havendo uma renovação também dos espíritos que aqui habitam. Esses espíritos estão retornando ao mundo espiritual, enfim, para tomar destinos que nós às vezes desconhecemos, ou para continuar as suas caminhadas para mundos mais evoluídos, ou então para retornar para mundos mais atrasados. No entanto, outros espíritos estão chegando para também fazer parte desse processo de renovação, desse processo de transição moral ao qual todos nós estamos inseridos. E aqueles que permanecerem aqui estão também comprometidos com a mesma causa. Porque se nós nos recusarmos a dar guarida a essa nova ordem, a essa nova lei que está sendo impressa, as leis morais que estão sendo mais uma vez disseminada por Deus, através desses flagelos, através desses acontecimentos, através da necessidade que nós vamos encontrando de uns ajudar os outros, nós também seremos expurgados do planeta. Nós também teremos que deixar, porque nossa vibração já não mais estará compatível com a vibração do planeta. Então, é uma questão natural. A lei divina faz isso de uma forma muito comum, não só aqui no nosso planeta, mas em tantos e tantos outros. E assim os espíritos vão dizer. Então, essas subversões, eles vão continuar, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, de repente uma pandemia como essa, que dura 6 meses, 1 ano, 2 anos, acontece um avanço de 50 anos para a humanidade, o equivalente a 50 anos. Que se fosse seguir o ritmo normal, nós demoraríamos tudo isso para nos melhorarmos. Então, a dificuldade está na nossa compreensão, que ainda é diminuta, ainda é pequenina, porque diante da vida como um todo, da vida para o universo, para Deus, isso não representa absolutamente nada. É claro que ele tem o devido cuidado, a sua providência também nos acolhe a todos, mas Deus sabe de todas as coisas. A sua sabedoria é infinita. Então, isso que nos acontece, que nós imaginamos que seja ruim, na verdade, tem um lado positivo, um lado benéfico. E na questão 738, Kardec continua e pergunta também aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Muitos de nós às vezes nos perguntamos. Bom, Deus, sabedoria infinita, não poderia empregar um outro meio para fazer com que a humanidade evoluísse? Observe que os espíritos respondem. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, todos nós estamos aqui nas mesmas condições. Não falo aqui das condições materiais e físicas. Estas daí são inerentes a cada condição de espíritos que aqui estão reencarnados. Mas nos referimos às condições espirituais que Deus concede a todos nós para recebermos o conhecimento, para termos acesso. A todo momento somos convidados a modificar os nossos atos e pensamentos e comportamentos e sentimentos, essencialmente. Não precisa que para isso sejamos capazes de subir até o alto de uma montanha para que todos nos vejam. Não, jamais. Isso daí é feito naturalmente no dia a dia, a cada sinal que nós recebemos e que nós não percebemos, porque temos ainda a cegueira espiritual, a dificuldade de nos perceber no outro, de ver que aquele irmão está nos dando uma mensagem, de que Deus está falando através
dos acontecimentos da vida, através daqueles que eu não gosto, daqueles que eu não aceito, que eu não tolero, que eu não respeito ainda, mas nós insistimos em não percebê-los. E eles continuam, os espíritos dizem mais: o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. E aqui nós fazemos uma ressalva sobre esse termo castigado, né? Não vamos aqui analisar no sentido de castigo, de punição, mas de educar, de disciplinar, de nos fazer entender. Por isso que o nosso orgulho ainda é a grande chaga da humanidade. A chaga que nos consome, que nos impede de progredir e crescer a cada dia. Então, essas dificuldades, enquanto espíritos que nós somos, espíritos imortais, nos impede de ver o nosso futuro, de ver além daquilo que os olhos da carne ainda conseguem ver. Então, tudo isso é algo que a gente ainda precisa rever e reanalisar. Aí, os espíritos perguntam na questão 738A, olha que interessante: mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será justo isso? Já nos perguntamos também. Porque existem pessoas que nós imaginamos, pessoas boas, pessoas de coração bom, que estão desencarnando. E aí nos perguntamos, onde estaria a justiça divina diante disso? E observe o que os espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere no seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da sua morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. A vida no corpo bem pouca coisa é. Olhe como os espíritos tratam aquilo que nós tanto valorizamos. Não estamos dizendo aqui que não vamos valorizar a vida. Não, mas é dar um valor excessivo àquilo que nós sabemos que é transitório. A vida física tem prazo de validade. E os espíritos deixam isso bem claro. E dizem mais: um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, esses sofrimentos que nós estamos enfrentando, que podem durar alguns dias, alguns meses, é o sofrimento das dores, das doenças, da perda, eles serão saneados e sanados à medida que nós nos absorvamos dessa vida espiritual. E vamos perceber que Deus está reservando algo muito melhor para todos nós. Portanto, existe uma frase que os espíritos finalizam nessa questão dizendo o seguinte: que o general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, estamos vestidos de uniformes. O corpo de carne é um uniforme e que nós precisamos valorizá-lo, cuidá-lo, isso é verdade, mas não esquecendo que nós somos espíritos e que nosso futuro dependerá das nossas aquisições espirituais, que hoje estamos realizando. Então, não importa os flagelos, não importa os flagelos destruidores, os cataclismas e todas as crises, sejam elas de que ordem for, política, moral, econômica, enfim, estamos aqui, ou de saúde, enfim, estamos aqui para aprender a nos adaptar, a ter a tão famosa e falada resiliência, que é a capacidade de se acomodar, de se adaptar, de se reinventar diante dos desafios, diante das dificuldades, da escassez que se apresenta, né? Para que a gente saiba como, mesmo diante da abundância ou da escassez, estejamos sempre serenos, acomodados em nosso pensamento com Deus, porque esses grandes problemas um dia serão resolvidos. E é claro que nós lembramos também, quando falamos de flagelos, de destruição, de final dos tempos, do livro Apocalipse, que é o livro canônico, o último livro que é atribuído a João, o apóstolo, e que, qual seja a nossa grande curiosidade quando buscou
esse significado, que Apocalipse quer dizer ato de descobrir, descoberta, revelação. Então não quer dizer destruição, não quer dizer final do mundo, não quer dizer acabar com o futuro da humanidade, não, de forma nenhuma. Porque a transição planetária, ela é um processo de mudança, de alteração, de vibração, de frequência, de sentimentos que toda a humanidade passará e que nós já estamos passando. Então, não adianta se negar, não adianta se fechar diante dessas alterações, dessas mudanças, através da nossa indignação, do nosso ódio, do nosso medo, porque nada disso vai nos auxiliar ao longo desse processo. Então, quando diz Kardec também que, lá no livro A Gênese, que hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então a humanidade, em busca ainda das coisas da terra, em busca ainda dos valores temporais, está sendo submetida a uma provação coletiva, a um processo de transformação interna que cada um vai receber de acordo com a sua capacidade. É claro que não podemos aqui atribuir a todas as pessoas o mesmo nível de consciência, o mesmo nível de entendimento, o mesmo nível de apreciação dos fatos que estão que estão se passando em nossas vidas, que estão se passando no mundo. Tudo isso tem um porquê, tem um para quê, e é isso que nós também devemos nos perguntar. Muita gente está em casa, preocupada, ansiosa, sem trabalhar, muitas pessoas perderam o emprego, nós sabemos disso. Muitas pessoas estão vivendo crises emocionais, psicológicas, sem saber do que será amanhã, como fazendo desse momento uma eternidade, fazendo de cada minuto que se passa um sofrimento sem fim, e a gente se deixa envolver por essas energias e nos associamos também a outras mentes e outras consciências que também estão vibrando da mesma forma, não só encarnados, mas principalmente os desencarnados. Espíritos desavisados, sofridos, carentes, aflitos, que também perderam seu corpo físico numa condição difícil, numa condição deplorável, e chegaram, como vai nos dizer Emmanuel, no mundo espiritual, na condição de mendigos de luz. E não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos. A doutrina espírita vem nos auxiliar, vem nos dar o conhecimento, o aprendizado, a experiência que a gente precisa para vencer a nós mesmos. Porque não adianta buscar vencer o mundo. Nós estamos vendo aí quem está com dinheiro no banco, quem está com todo o seu patrimônio imobilizado porque não pode fazer nada. Estamos em isolamento, em distanciamento social. Então, do que adiantou todo o esforço, todo o sacrifício? E o que é que nós precisamos agora? É um pouco de paz, é um pouco de paciência, é um pouco de esperança, é um pouco de confiança em Deus, na nossa fé. A fé que nós sabemos que transporta montanhas, remove montanhas, vai nos ensinar Jesus. Então, esse obstáculo também será removido. Tudo isso vai depender também da força do nosso pensamento, da nossa vontade de também superar todas essas dificuldades. Então é tempo de confiança, vai nos dizer Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. E nós trouxemos aqui um trecho onde ele diz o seguinte: a tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Mas, mesmo assim, nós não nos deixaremos abalar por ela. Não importa os problemas que nós estamos acompanhando hoje. Nós sabemos disso, ligamos a televisão, o noticiário. É muita coisa, é uma enxurrada de informações que vão nos deixando cada vez mais pequenos, frágeis, mais do que já estamos nessa condição que nós nos encontramos hoje. Mas não importa o que aconteça, o meu coração, o meu pensamento continuará fortalecido. Meu espírito estará ligado ao alto. Nesse momento, vamos buscar também a oração,
através da oração sentida, através desse sentimento que nós nos reconectamos ao Criador, recebemos também do alto as boas energias, as boas vibrações, que vão nos deixar mais fortalecidos, robustecidos para enfrentar qualquer dificuldade. E nós sabemos que existe um momento de cada coisa. Existe um momento do descanso, um momento do trabalho, existe um momento em que nós precisamos também ter para nós. Mesmo diante de tudo isso, mas eu não estou fazendo nada, mas eu posso fazer algo? O que é que eu posso fazer de diferente para melhorar a vida do outro, para criar um futuro melhor, para que meu amanhã seja produtivo? Tudo isso nós podemos nos perguntar, nos questionar, e não importa, não precisa fazer nada tão grandioso, nada tão diferente. Comecemos aos poucos, através de uma mensagem, uma ligação, e através também de buscas do nosso aprendizado, nosso crescimento moral. Tudo isso nós temos condições de fazer para evitar que a ansiedade nos consuma, para que as doenças também encontrem guarida em nossa casa mental. É verdade, a nossa casa mental é fundamental para que possamos estar bem, harmonizados. Porque eu não estou conseguindo ir para a academia, fazer o exercício, não estou conseguindo ir a um salão de beleza, as mulheres, então, não importa, estaremos ali contritos com Deus, buscando a elevação do nosso pensamento e sabendo que aquele momento vai passar. E muito em breve estaremos retornando aos nossos entes queridos, familiares, poderemos nos abraçar, beijar todos eles, lembrando sempre de Jesus, porque Ele nos disse: por isso tenho-vos dito todas essas coisas, para que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo, meus amigos. Procuremos nos fortalecer a cada dia para saber que nós estamos sendo acompanhados por Deus, por Jesus e pelos benfeitores. Estamos aqui passando uma chuva, passando uma temporada, que as nossas vidas continuarão e tudo isso passará. Vai nos dizer também Chico, né? Na mensagem que ele recebeu de Maria, a mãe de Jesus. E falando de Chico, nós trouxemos aqui também uma mensagem de Chico muito interessante, que nos traz uma esperança, alegria para as próximas gerações, para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Foi uma carta que Chico escreveu para José Gonçalves Pereira. Ele era o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, naquele período da década de 60, mais ou menos, 50, onde Chico escreve no dia 23 de abril de 1957 a seguinte mensagem. Foi uma carta grande, onde ele descreve alguns fatos, mas ele coloca o seguinte sobre o testemunho dele, sobre o futuro do Espiritismo, sobre a transição planetária, sobre o mundo, sobre nós. Ele diz o seguinte: penso que em 2057, ou seja, daqui a 37 anos, ou melhor, daqui a 37 anos, nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo, revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Então, essa mensagem de Chico também foi repetida no programa Pinga Fogo, na edição de dezembro de 1971, onde Chico também foi perguntado sobre a doutrina, sobre o fim dos tempos, sobre o futuro, como ocorreria a transformação do planeta, e enfim, e Chico responde que através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Então, meus amigos, estamos aqui para nos regenerar diante das leis, nos regenerar
diante de nós mesmos, enquanto espíritos imortais que somos, que já fizemos tantas e tantas jornadas ao longo das nossas diversas reencarnações e hoje nos encontramos aqui. Então que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, trazendo para as nossas consciências todo o aprendizado possível, cultivando em nossos corações também os sentimentos mais nobres e sublimes, fazendo com que das experiências mais difíceis, das dificuldades, dos problemas mais dolorosos, possamos extrair dali, juntamente através do ensinamento do Evangelho, o aprendizado e as lições necessárias para a nossa vida futura, para o amanhã, que na verdade é agora, é o hoje. E a partir da nossa construção, do nosso presente, estaremos também construindo o futuro, estaremos também nos elevando e ascendendo para o Pai, nos iluminando cada vez mais. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a paz, o amor, a paciência, para continuarmos nesses tempos, embora difíceis, a nossa trajetória na direção do bem, do amor e da paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos.